Convido você a abrir a palavra do Senhor exatamente no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, versículos de 8 a 14. Lucas, capítulo 2, de 8 a 14. E os irmãos que estão conosco, adorando a Deus através da internet, pelo Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus, pelo YouTube, IP Manaus Oficial, também pelo nosso Instagram, Igreja Presbiteriana de Manaus, queremos dizer que você está cultuando o Senhor. E também domingo, toda essa apresentação da cantata estará sendo transmitido para o Amazonas, o Brasil e o mundo, para a glória de Deus. Quem já abriu, diga amém. Quem já abriu, diga amém. Graças a Deus. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos ler juntos o versículo 14? Leiamos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Mais uma vez. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque estamos agora diante da sua palavra. Queremos meditar, queremos ouvir a sua voz, sermos dirigidos pelo seu Espírito através da sua palavra. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos entender a exposição da sua palavra, para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus, amém. O nosso objetivo nesta noite, irmãos e irmãs, é falar sobre o nascimento de Jesus. O nosso objetivo é exprimir, é exultar, é relatar aos irmãos sobre o nascimento de Jesus e o propósito do seu nascimento. Então eu quero que você grave na sua mente, no seu coração, quando estivermos discorrendo esta mensagem, que há dois aspectos que nós vamos tratar nesta noite. Primeiro, sobre a história do nascimento de Jesus. Segundo, qual o propósito do nascimento de Jesus? E para isso eu quero fazer um recorte nesse texto. Eu quero pensar com vocês em apenas 2 versículos que tratam de maneira muito interessante essas duas implicações que eu estou compartilhando com você. Primeiro está no versículo de número 11. Por favor, observe, diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o segundo versículo está exatamente no versículo 14, que diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O primeiro
descreve o que nós chamamos de o sumário do nascimento de Jesus. Então o versículo de número 11 vai tratar sobre um sumário, como se fosse uma síntese a respeito do nascimento de Jesus. E o segundo texto vai tratar do propósito, vai tratar sobre as implicações do nascimento de Jesus na nossa vida, na vida da igreja. Partindo desse pressuposto, nós vamos então compartilhar primeiramente sobre a história do nascimento de Jesus. E a primeira coisa importante que a gente precisa ter é que Jesus nasceu num dia específico. Jesus nasceu num dia específico. Não foi um dia imaginário, não foi um dia fictício, não foi um dia elucubrado pelos cristãos. A palavra de Deus diz que ele nasceu num dia. E se você observar o versículo 1 e 2 de Lucas, você vai perceber o contexto e a inserção do nascimento de Jesus na história. Por favor, observe o versículo 1 e 2 do texto, do capítulo 2. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ou seja, Jesus nasceu no contexto de César Augusto, que era o imperador de Roma. Mais do que isso, Jesus nasceu exatamente no tempo em que o governador Quirino era aquele que exercia a autoridade sobre a Síria. Então o que a gente pode entender é que Jesus nasce nesse contexto histórico. E é muito importante isso, porque quando a gente começa a falar sobre o nascimento de Jesus, no período do Natal, há muitas pessoas que acham que essa história é apenas uma história ficcional. É uma história criada, forjada por toda uma mitologia cristã. Há muita gente que acha que há uma espécie de demitologização a respeito de Jesus. Rodolfo Bultmann, um teólogo liberal, ele escreve o Evangelho de Lucas e narra e comenta o Evangelho de Lucas. E por tantas observações teológicas, ele diz que os cristãos não precisam exercitar sua fé simplesmente pelo fato de acreditar na ressurreição de Jesus, de acreditar de que ele foi assunto aos céus, porque isso é uma história apenas criada, é um mito. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente tem a clareza de que Jesus nasceu num contexto histórico. E não somente nasceu, mas foi fruto do Espírito Santo, onde gerou no ventre de Maria o projeto divino de Deus para a humanidade. Então não é algo aleatório, não é algo imaginário, não é algo ficcional, é algo histórico. Jesus nasceu num dia. Segunda lição que eu penso nesse texto, quando eu estudo ele, é que Jesus nasceu num dia arquitetado, planejado antes da fundação do mundo. Então não foi algo simplesmente estabelecido dentro de um tempo, forjado, organizado historicamente, sim, historicamente, mas também planejado, arquitetado, estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quero que você leia comigo esse texto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Segure o texto. Podemos ler juntos esse versículo? Leiamos Gálatas
capítulo 4, versículo 4. Diga comigo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então foi num tempo, ou melhor, na plenitude do tempo. Nós sabemos, irmãos, que há duas palavras gregas para tempo. A primeira palavra é a palavra cronos, é o nosso tempo, é o tempo do relógio, é o tempo do nascimento da gente, é o tempo do nosso crescimento, é o tempo da nossa maturidade, e é o tempo do nosso bater o catolé, ou seja, morrer. Esse é o nosso cronos, nós estamos inseridos nesse cronos. Mas existe uma outra palavra grega que é importante que saibamos a respeito do tempo, que é a palavra kairos. Essa palavra kairos não fala somente do tempo em que nós nos movemos, mas fala sobre o tempo da oportunidade, o tempo de Deus, o tempo onde Deus age do jeito dele, da maneira dele e como ele quer operar. É nesse tempo que antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido Jesus para vir, nascer envolto com faixas numa manjedoura, para estabelecer o propósito eternal. Então, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus é eterno, irmãos, está na eternidade. E isso é muito importante que saibamos. É importante pelo fato de nós termos a compreensão de que o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, é contemplarmos que Jesus nasceu por algo que foi planejado, arquitetado no eterno para conosco, para estabelecer a aliança da redenção. Eu não sei se você sabe disso, eu não sei se você já tem essa compreensão, mas houve dois pactos muito importantes na relação de Deus com os homens, na relação de Deus com o seu filho, o pai com o seu filho. A primeira é o que nós chamamos de pacto das obras. O pacto das obras foi estabelecido em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e disse: vocês podem usufruir, desfrutar de tudo que há aqui no Jardim do Éden. A única coisa que vocês não podem fazer é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês irão morrer. Então, aonde está a base desse pacto? Está na obediência. Mas no capítulo 3, a Bíblia diz que o homem e a mulher, eles pecaram, transgrediram, desobedeceram a ordem do nosso Deus, para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, o homem e a mulher, eles foram banidos da presença de Deus e do Éden. Agora, eu quero que você observe o capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, para você compreender o que eu estou lhe chamando a atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vamos ler juntos esse texto. Gênesis 3, 15. Vamos ler juntos? Leiamos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos, irmãos, a primeira promessa, que aponta para a aliança da redenção. Na eternidade, Deus, na sua presciência, tinha e tem o conhecimento de toda a história da humanidade, de toda a nossa história. E esse homem que pecou, transgrediu a lei, agora Deus então lança a primeira promessa. Essa promessa de que o Senhor iria prevalecer sobre a serpente
que levou, induziu pela cobiça o homem e a mulher a pecar, e portanto desobedeceu. Mas essa promessa aponta, é uma sombra, ela é uma espécie de facho de luz para o Gólgota, para o Calvário. Porque é no Calvário que nós encontramos exatamente esse princípio aqui, de que Jesus na cruz do Calvário, Ele morre pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. O sangue dele é vertido na cruz do Calvário, e por causa disso nós fomos justificados. Nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. Ele se fez maldito, Ele se fez maldição por mim e por você. Ele aplaca a ira de Deus contra a minha vida e contra a sua vida, porque nós éramos inimigos de Deus. Então Deus em Cristo Jesus, Ele aplaca tudo isso e faz com que nós nos tornemos amigos de Deus. E com isso, meus irmãos, minhas irmãs, está estabelecido um outro pacto, que agora a gente tem a compreensão extraordinária, olhando para a eternidade. Porque antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, o Senhor tinha já estabelecido esta aliança da redenção. Se o homem não pôde cumprir, obedecer e viver sob o espectro do pacto das obras, então nós temos o pacto da redenção em Cristo Jesus. É esse o propósito planejado, arquitetado por Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Por isso que o nascimento dele foi planejado, foi arquitetado, foi trabalhado, foi preparado para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o texto fala também de algo importante do versículo 11. É que o nascimento de Jesus faz-nos entender que ele nasceu numa cidade anunciada. Foi numa cidade anunciada. Muitas pessoas ficam perguntando sobre o nascimento de Jesus. Eu digo para você, Jesus nasceu num dia específico, num dia preparado, num dia planejado. E ele nasceu numa cidade para comprovar, para corroborar sobre a essência da história, que tem duas perspectivas: perspectiva da terrena e a perspectiva celestial. Jesus nasceu numa cidade, e nós podemos ler isso no profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Diz assim, profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o nascimento de Jesus não foi apenas num dia específico, num dia planejado, mas foi também num lugar chamado Belém, a cidade de Davi. Não é Belém do Pará, é Belém em Israel, Belém na região de Judá. Ele nasceu neste lugar profetizado pelo profeta Miqueias, anos antes de tudo isso. Para quê, irmãos? Para dizer claramente de que ele veio num lugar e num estábulo, numa manjedoura, envolto de faixas, ele nasce. E isso é muito importante para nós, porque isso faz com que nossa convicção de fé não parta simplesmente de uma perspectiva simplesmente sociológica ou filosófica. A nossa perspectiva, ela é bíblica. A nossa perspectiva é real. Foi num dia específico da história, foi um dia planejado na eternidade, e foi um dia onde tudo aconteceu na cidade de Belém.
cidade de Belém fica a 107 quilômetros de Jerusalém. Deus me deu a oportunidade, já estive nessa cidade. E milhares de pessoas, anualmente, vão à cidade de Belém, para lembrar de que foi nessa cidade que Jesus Cristo nasceu. Agora, nessa cidade, o texto diz no versículo 11, que ele nasceu o Salvador, nasceu o Cristo e nasceu o Senhor. O Salvador, por quê? Porque ele foi estabelecido na eternidade para salvar o mundo, mas salvar aqueles que foram alcançados, aqueles que são tocados elegidamente pelo Senhor. É importante isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio para ser o Salvador do mundo, mas todos aqueles que são elegidos por Deus, escolhidos por Deus, tocados por Deus. A mensagem, ela é uma mensagem para todos, para que aqueles que foram alcançados e alcançados pela graça de Deus, eleitos, predestinados por Deus, ouçam irresistivelmente a palavra de Deus. Mas ele é Cristo. A palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido, significa Messias. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é que o Messias já veio, meus irmãos. Eu fico muitas vezes olhando as Escrituras e lendo, e vem na minha mente o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala a respeito dele como sendo o Senhor e Salvador da humanidade, aquele que veio salvar e alcançar o perdido, aquele que veio salvar aqueles que creem no seu nome. E me parece que os discípulos não tinham esse entendimento muito claro quando ele fala sobre o reino. E os discípulos acham que o reino que Jesus está falando é um reino terreno, é um reino cheio de uma visão mais político-geográfico, de que ele viria para exercer sua autoridade e desmantelar totalmente o império que subjugava o povo de Israel na época, os romanos. Mas Jesus diz para eles: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. E isso é muito importante, porque quando eles têm essa compreensão de Jesus Cristo, de fato é o Cristo, é o Messias, e que as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, na revelação em Jesus, então isso tudo muda. Meus irmãos, as Escrituras se cumprem em Jesus. Jesus é a última revelação de todas as coisas. Eu não preciso mais de nenhuma revelação. Você não precisa de mais uma nova revelação. A revelação já foi dada, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é cristocêntrica. Mas o texto diz que Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Ele é Kyrios. E esse era o dilema que havia, e uma certa dubiedade na perspectiva dos cristãos, na perspectiva dos romanos. Porque quem era Senhor, quem era Kyrios, era César. Todos adoravam César, não só como imperador, mas como Deus. Levavam oferendas a César, cultuavam a César. Aqui o anjo diz: vos nasceu na cidade de Belém Jesus, o Salvador, Cristo, ungido de Deus e Senhor. Ele é Senhor. Por isso que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tornando-se em forma humana, abrindo mão da sua glória,
Mas ele é enfático nisso. A despeito disso, de ser 100% Deus, 100% humano, o texto sagrado é muito mais ainda relevante. Por quê? Porque diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Quírios, Ele é o Senhor, Ele está sobre tudo e sobre todos, Ele governa, Ele põe rei e depõe rei, Ele governa todas as coisas, Ele é Senhor. Então nesse Natal, nós precisamos declarar isso: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Natal não é troca de presentes, Natal é experimentarmos o maior presente da história que Deus fez em nossas vidas, sermos alcançados pela sua graça maravilhosa. Muito bem, agora vamos para o propósito. Se nós falamos sobre a história do nascimento de Jesus, vamos para o propósito do nascimento de Jesus. Versículo de número 14. Diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui está o propósito do nascimento de Jesus: manifestação da sua glória e a manifestação da sua paz. Manifestação da glória celestial e manifestação da sua paz na terra. Esse é o propósito do nascimento de Jesus. E eu quero pensar com você nesta noite sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva, da glória de Deus. Da glória de Deus. Da glória de Deus. Sabe, meus irmãos, eu ando extremamente preocupado comigo e com a igreja evangélica, de nós muitas vezes estarmos no culto, de nós muitas vezes virmos ao culto e nós não temos consciência do que significa sermos adoradores. Parece que o nosso senso de religiosidade, o nosso senso de apenas acostumarmos com o sagrado, nós chegamos aqui e louvamos, cantamos e muitas vezes ouvimos a palavra de maneira mecânica. Parece que nós estamos cumprindo mais um culto, mais um momento que faz parte da minha vida religiosa. Mas quando eu olho para esse texto, eu começo a entender de que nós temos que quebrar esse bloqueio, quebrar esse paradigma, esse modelo que nós estabelecemos muitas vezes na nossa vida. A gente chega na igreja, a gente ora, a gente canta, a gente ouve a palavra, vai embora, mas talvez o significado, a semântica, ou seja, a ideia principal do porquê nós estamos aqui, esteja com uma espécie de esvaimento, como se tivesse uma coisa saindo das nossas mãos. O que eu estou dizendo é quando nós estamos aqui por causa da glória de Deus. Quando nós oramos, é para a glória de Deus. Quando nós cantamos, é para a glória de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e somos edificados, é para a glória de Deus. Então o culto só tem significado se nós fizermos isso para a glória de Deus. E quando isso acontece, tudo fica secundário. A minha conversa paralela com um amigo, com uma amiga, com um irmão, a minha chateação com fulano, com Beltrano e Cicrano, o meu farisaísmo de falar aquilo e não viver aquilo que eu falo, de um legalismo exacerbado que impõe nos outros um conceito religioso a partir das minhas perspectivas e não da perspectiva bíblica. Quando a gente
Adora a Deus e vem para a casa de Deus para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo em todas as partes do culto. Irmãos, esse é o significado da glória de Deus. É para isso que aconteceu o nascimento de Jesus. É para a glória de Deus, é para a exaltação de Deus. Isto estava muito claro para Pedro, João e Tiago quando foram confrontados por Jesus. Eu não sei se você já leu Mateus capítulo 17. Mas Mateus capítulo 17, nós temos ali o monte da transfiguração. Jesus está no monte, os seus 3 discípulos estão com ele, e diz que a glória de Deus vem sobre Jesus. Ali há um simbolismo muito interessante, porque nós temos a presença de Elias simbolizando para os profetas, nós temos ali a presença de Moisés simbolizando a lei, e Jesus simbolizando o rei. Então nós temos ali uma tríade do ofício de Cristo: rei, profeta e sacerdote. E a glória de Deus enche aquele lugar de tal forma que o rosto de Jesus, as vestes de Jesus reluzem de tal maneira que os discípulos olham e ficam em perplexidade, dizendo: Senhor, bom estarmos aqui, vamos ficar nesse lugar, é bom demais. Irmãos, quando a gente está aqui, a gente tem que estar aqui para glorificar a Deus. A gente não está aqui por causa do pregador, a gente não está aqui por causa dos cânticos, a gente não está aqui por causa dos instrumentistas, aqui nós não estamos aqui por causa do conselho da igreja, a gente não está aqui por causa da junta diaconal, a gente não está aqui por causa dos líderes de grupos familiares, de ministério, a gente não está aqui para isso, irmãos, como se fosse uma coisa utilitarista. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, lavada pelo sangue do Cordeiro, para a glória dele. Então todo louvor, toda glória, toda majestade, todo domínio, tudo pertence a Ele, tudo vem dEle e volta para Ele. E quando isso acontece, a igreja entra numa experiência extraordinária de quebrantamento, de humildade, de despojamento do ego mais altivo que possa existir no nosso meio. A glória de Deus, irmãos. Quando Jesus nasceu, os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas. Anjos, não foi apenas o anjo que falou do nascimento, uma miríade de anjos, diz o texto no versículo 9 e 10. Uma multidão celestial estavam adorando a Deus. Quando a igreja se reúne na perspectiva espiritual, quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, irmãos, eu tenho certeza absoluta que há um mover no universo, no mundo, entre as igrejas, todas que nesse momento estão reunidos, adorando, louvando o nome de Deus. Irmãos, isso faz com que toda força contrária caia por terra. A glória de Deus, o nascimento de Jesus, manifesta a glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele fala que os anjos não tinham força para perceber a glória do Senhor. E a palavra Senhor nesse texto é a palavra Adonai, não é a palavra Yehová. Por quê? Porque está se referindo a Jesus. Nós encontramos isso no capítulo 8 do Evangelho de João. Mas a glória era tão grandiosa da presença de Deus no santuário, que os serafins cobriram o rosto, porque não conseguiam contemplar a presença gloriosa de Deus. Eles mesmos chegaram ao ponto de expressar
de maneira hebraica, como diz o texto, Kadosh, 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 Yehová Sebaoth, ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele vê tudo isso, ele diz: ai, meu Senhor, estou perdido, porque habito no meio de homens de impuros lábios, e eu também sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. É isso. É isso que a glória de Deus faz. É isso que o doxa, a glória, é isso que a glória de Deus faz. Não permitas, irmãos, não vamos permitir que a gente perca de vista esta glória, porque é uma outra expressão hebraica para glória, chamada Ikabod. Ikabod significa: e foi-se a glória de Deus. Meus irmãos, nos quebrantemos diante do Altíssimo, do Senhor dos Exércitos, para que a glória de Deus não saia da nossa vida, não saia da nossa casa, não saia da igreja, mas que a glória de Deus seja manifesta e que a gente sinta de fato que nós somos pecadores frágeis, completamente cheio de limitações, pecados que tenazmente nos assedia, mas diante da glória dele, nós nos humilhamos, fazemos aquilo que no Antigo Testamento os judeus faziam quando eles estavam em pecado, e diante da glória de Deus, eles se jogavam no chão, jogavam cinza sobre si, pano de saco, rasgavam suas vestes, por causa da glória de Deus. Igreja Presbiteriana de Manaus, precisamos rasgar nossas vestes, precisamos confessar os nossos pecados, para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, no nosso meio. Mas há uma segunda implicação sobre o versículo de número 11, ou melhor, o versículo 14, diz assim: a glória de Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Agora eu quero falar de paz. Eu quero falar dessa paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, fala algo extraordinário que nós cantamos aqui. Que o nosso Deus, 700 anos antes do seu nascimento, Isaías profetiza a respeito de um menino que nasceria. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o que? Príncipe da paz. Príncipe da paz. A única resposta que nós temos a fazer quando a gente fala de paz é entendermos o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 1. E eu quero que você vá agora para Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos o texto sagrado? Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo de que quando Jesus é estendido na cruz do Calvário, o seu sangue é vertido, e ele declara a palavra grega tetelestai, que significa está consumado. O que Jesus está dizendo? Está acabado, já está pago essa dívida. Vocês agora estão justificados mediante a fé.
Fé em Cristo. Então vocês não são mais inimigos de Deus. Agora vocês são amigos de Deus. Porque na cruz do Calvário o véu rasgou de cima a baixo. Agora você tem livre acesso ao novo e vivo caminho, como diz o livro de Apocalipse. E quando você faz isso, significa que Jesus estabeleceu a ponte, através da cruz, de novo, de nós termos relacionamento com nosso Deus. Esse novo relacionamento faz com que a gente se torne amigo de Deus. O que significa? Significa que agora nós temos paz com Ele. Nós temos paz com Deus. Então, você não precisa mais viver em guerra. Tem irmãos e irmãs, talvez, que não tenham compreensão de que a justificação já aconteceu, a graça já veio sobre a sua vida, e talvez você esteja aborrecido ou aborrecida com Deus. Talvez você esteja decepcionado por alguma situação que aconteceu na sua casa. Talvez você esteja chateado, bronqueado com Deus por algo que aconteceu e você acha que foi Deus. E pode ter sido até um ato permissivo dele. Mas você não é mais inimigo de Deus. Nesse Natal, apazigue o seu coração com Deus. Não brigue com Deus. Não relute contra Deus. Eu já falei para você sobre a história do nascimento de Jesus. É real. Então você que está aqui hoje e que ainda não tem essa experiência com Jesus, talvez é porque você ainda está em guerra com Ele, em contraposição a Ele. Então está na hora de você apaziguar o seu coração com Ele. Há alguém aqui que está vivendo isso? Segundo, quando eu sou justificado e tenho paz com Deus, agora eu também tenho paz comigo mesmo, paz conosco. Agora é aqui dentro. Essa guerra que você tem, que você trava, que você batalha entre o velho e o novo homem, uma guerra aqui dentro. Talvez você mesmo que chegou aqui pela primeira vez, ou talvez você viva nessa guerra interna profunda, querido. Quando você se apazigua com Deus e Deus se manifesta em você, essa paz vem no seu coração e dissipa toda inquietude da sua alma. Mas o texto vai mais além. Quando eu tenho paz com Deus, eu não tenho só paz com Ele e comigo. Eu sou chamado a ter paz com o meu próximo. Eu sou chamado a ter paz com o meu irmão. Eu sou chamado a ter paz com o meu cônjuge. Eu sou chamado a ter paz com o meu filho, com a minha filha. Eu sou chamado a ter paz com o meu amigo, com a minha amiga. Eu sou chamado a ter paz com o meu irmão em Cristo. Eu sei, irmãos, que esta arena principal, ela é grande. E sei que tem irmãos, que se ele olhar e ver um irmão vindo na mesma direção, ele vai para o outro lado, para não conversar com o irmão. Então ficam um do lado do outro. Jerusalém e Jericó. É isso aí. Eu sei, irmãos, que existem pessoas assim. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, ele disse assim: bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Eu já contei essa história para vocês, mas eu penso que essa história eu preciso contar mais uma vez, porque tem que começar comigo, e eu quero começar comigo essa história. Já contei uma vez aqui, e vou contar pela segunda vez, porque eu creio que é apropriado. E se você não
não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Eu era pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Sorocaba. Pastorei durante 16 anos essa igreja. Deus fez algo maravilhoso nessa igreja. E terminou o culto, e tinha um salão grande embaixo, onde as pessoas tomavam um cafezinho, conversavam aquela comunhão toda, e tinha em minha volta mais ou menos uns 4, 5 irmãos. Esses irmãos estavam conversando, conversa vai, conversa vem, aquela coisa toda, o culto foi maravilhoso, a bênção, não sei o que e tal, e simplesmente eu saí, e fui embora. No domingo seguinte, pela manhã, um irmão chegou e disse: pastor, eu estou muito aborrecido com o senhor. Eu digo: que comigo, irmão? Sim, pastor, eu estou aborrecido com o senhor. Mas por quê? Disse: meu pastor, o senhor simplesmente estava conversando com a gente, e eu estava falando com o senhor virou as costas e foi embora. Eu disse: eu fiz isso? O senhor fez, pastor. Irmãos, eu tenho uma coisa: se eu fiz alguma coisa em público, eu vou pedir perdão em público. No culto à noite, naquela época a igreja se reunia domingo de manhã, e eram 3 cultos, mas tinha muita gente que ia à noite. O irmão diácono Getúlio foi, já disse o nome do irmão. E o culto lá cheio, adoração, louvor e tal, na pregação. E quando eu estava já no término da pregação, eu falei: meus irmãos, eu quero aqui em público, porque eu estava falando sobre perdão, eu quero pedir perdão ao irmão aqui na igreja. Meu irmão Getúlio, fique de pé. E o Getúlio então ficou de pé. Eu disse: meu irmão Getúlio, eu quero aqui pedir perdão diante da igreja, porque o irmão estava conversando comigo, falando comigo, e eu simplesmente virei e fui embora, e deixei o irmão falando sozinho. Então eu quero pedir perdão para o irmão. Naquela hora o irmão tufou. Está perdoado, pastor. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, naquele momento veio no meu coração um desejo de perguntar se eu tinha feito isso com algum outro irmão. E eu disse: meus irmãos, já que nós estamos falando sobre perdão, eu quero saber se eu também deixei algum outro irmão falando e eu saí. Fiquem de pé. Metade da igreja ficou de pé. Então eu quero dizer aqui o seguinte: se eu causei alguma coisa com alguém aqui, está chegando o Natal, eu quero pedir perdão. Alguém aqui? Não levante a mão. Não levante a mão. Mas esse texto aqui está dizendo algo importantíssimo. Não permitas que você passe esse Natal sem confessar, sem ministrar graça, perdão sobre uma pessoa. Não carregue esta gola no pescoço para o resto da sua vida. Libere perdão. Se ele não quer te perdoar ou pedir perdão para você, vá nele e peça perdão e Zefini. Faça isso. Porque se nós temos paz com Deus, se nós temos paz conosco, nós precisamos ter paz com os nossos irmãos. Então, meu irmão, se você está com algum problema com a sua esposa, peça perdão para ela. Minha irmã, se você tem algum problema com seu esposo, se você tem algum problema com a sua esposa, com a sua mulher, peça perdão. Não seja orgulhoso. Não ache que você tenha razão. Libera perdão. Libere perdão sobre o seu filho, sobre sua filha. Sabe, talvez o seu projeto de ver o seu filho e sua filha nos caminhos do Senhor, talvez você esteja sofrendo porque eles estão aí fora, fazendo tantas coisas que você não se alegra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não coloque seu filho e sua filha na sarjeta do mundo. Traga para perto, abrace, ame, 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 ore. E nesse Natal, traga para dentro de casa, para a casa do seu coração.
Se você tem algum problema com um irmão, com uma irmã, não perca tempo, vá ao encontro, ministre graça,